Queridos irmãos, e a todos os que nos dão o prazer, a alegria de estarem conosco, uma boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os amados. Pois bem, um momento tão sublime, tão especial, podermos nos assentar à mesa, nos banquetearmos com o nosso Deus. A ceia é exatamente isso, é o banquete da graça de Deus. E eu gostaria de meditar com os meus irmãos sobre o texto em que o apóstolo Paulo trata da ceia do Senhor. Portanto, abra sua Bíblia, por gentileza. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, faremos a leitura a partir do verso 17. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Faremos a leitura, meus amados, até o versículo 34. Uma leitura um pouquinho mais extensa, mas importante para podermos compreender as orientações que Paulo deu à igreja de Corinto, de tal maneira que estejamos bem instruídos ao participarmos da ceia do Senhor. Diz assim as Sagradas Letras: Nisto, porém, vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Pois bem, meus amados irmãos, em se tratando de ceia, eu quero me utilizar desta última frase dita pelo apóstolo Paulo para tratar da ceia do Senhor, onde ele manifesta o interesse dele de estar com os irmãos. O texto sagrado diz: as demais coisas
eu as ordenarei quando estiver convosco. Você vai perceber que Paulo, ele tem uma predileção e ele exalta a necessidade de estar junto à congregação. Ele diz, as demais coisas, quando eu for, a gente conversa. Como quem dizendo e mostrando e apontando para o real significado da ceia, que inclui uma relação vertical, Deus para conosco, mas também uma relação horizontal, nós para com os nossos irmãos, uns para com os outros. Este é o sacramento, a ceia do Senhor é o sacramento pelo qual o Senhor Jesus se faz presente entre nós. A ceia do Senhor é o momento em que nós nos alimentamos de Cristo, espiritualmente. Ele está aqui, agora, nesse exato momento. Ele deu uma ordem para que celebrássemos a ceia em memória dele. A ceia, portanto, é sobre a pessoa e a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está presente. Que privilégio sabermos que o Senhor está conosco aqui. E Paulo vai tratar das dificuldades de Corinto, inclusive da dificuldade desta igreja de compreender o verdadeiro significado da ceia do Senhor. Eu lembro a vocês que a ceia foi instituída pelo próprio Senhor Jesus, e Jesus, quando institui a ceia, ele reúne os seus discípulos e diz a eles, desejei muito comer convosco esta Páscoa. Na verdade, Jesus estava comemorando a Páscoa com seus discípulos, momento em que ele institui a ceia. A Páscoa, ela está registrada no livro de Êxodo, capítulo 12, quando Deus, ele vai tirar o povo de Israel da terra do Egito, onde eles eram escravos, e para que eles fossem retirados da terra, Deus então institui esta festa chamada Páscoa. E a palavra Páscoa quer dizer passagem, ou passar por cima. E naquele momento, então, Deus vai instituir aquela festa para mostrar que tudo aquilo que Deus trata como aliança, Ele faz uma celebração que é visível para nós. E é importante quando você olha para a Páscoa, porque eles deveriam não apenas comemorar a Páscoa uma vez, mas a Páscoa deveria ser comemorada todos os anos, como assim o fizeram. O objetivo era mostrar que a aliança com Deus, ela era perpétua. Aqueles que não estiveram no Egito como escravos, eles celebravam a Páscoa, porque havia uma promessa de Deus, havia uma aliança estabelecida de Deus com o seu povo na realização desta festa. A ceia do Senhor, ela é a versão neotestamentária da Páscoa. A ceia é um sacramento. E nós costumamos usar esse termo, a teologia reformada, aqueles que abraçam a teologia reformada, ao invés de se utilizarem da palavra ordenança, há duas ordenanças ou dois sacramentos na palavra de Deus, um é o batismo, a outra é a ceia do Senhor. Nós nos utilizamos mais desta nomenclatura, sacramento. Mas a palavra sacramento é uma palavra, às vezes, muito mal compreendida, porque sacramento nada mais é do que um sinal que Deus faz com as pessoas. Na verdade, todas as vezes que Deus ele fez uma aliança com o seu povo, ele estabeleceu um sacramento. E sacramento é mais ou menos como se um aperto de mão de Deus para conosco. Sabe aquela coisa quando você firma um acordo com alguém e para demonstrar como um sinal que um acordo está firmado, você diz, aperta aqui a minha mão? Sacramento é exatamente isso. É um sinal da aliança de Deus conosco. A ceia, portanto,
ela é a versão neotestamentária da Páscoa. Isto é, Deus está aliançado com o seu povo, e como sinal, ele institui então a ceia do Senhor na sua igreja. Deus não apenas fala conosco de acordo com a sua palavra. Na verdade, a palavra de Deus é pregada para os nossos ouvidos, mas a ceia, ela é pregada para os nossos olhos, para o nosso tato, para o nosso olfato, para o nosso paladar. Na ceia, Deus está pregando e todos os nossos sentidos estão participando deste ensino. Deus sabe que é assim que nós aprendemos melhor, e é por isso que Deus vai apelar para todos os nossos sentidos, de tal maneira que compreendamos de forma mais profunda o verdadeiro significado da ceia. Então, a ceia do Senhor é uma pregação, mas é uma pregação visível da morte vicária de Cristo. Você pode desprezar a ceia do Senhor? Sim. Existem pessoas que desprezam a ceia do Senhor? Sim. Assim como o povo de Deus, o povo de Israel no passado, desprezou a sua aliança com Deus. O fato é, queridos irmãos, que assim como alguns desprezam a palavra de Deus, também desprezam outros a ceia do Senhor. E eu não estou falando de desprezo da ceia no sentido de dizer, não vou participar dela. Eu estou falando de desprezo da ceia no sentido de ser participante dela, mas não compreender o verdadeiro significado dela. E por isso, não usufruir dos benefícios da ceia do Senhor. Quando você abre, por exemplo, nós aprendemos aqui, e por diversas vezes temos falado, a importância de você pregar o texto e conhecer o contexto. No capítulo 11, Paulo vai instruir a igreja de Corinto sobre a ceia. Uma igreja complicadíssima. Talvez a igreja de Corinto seja a igreja mais complicada do Novo Testamento. Por certo, muitas complicações, divisões e problemas de toda ordem, inclusive problemas para a compreensão da ceia. Eles tinham dificuldade em todos os sentidos, em todos os âmbitos. Eles achavam que ser espiritual era manifestar muitos dons sobrenaturais. E Paulo vai mostrar que não é nada disso. O fato é, meus queridos irmãos, que no capítulo 10 deste mesmo livro que lemos, primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele vai tratar da comunidade de Israel e como Israel participa da ceia antecipadamente. Se você abrir a palavra de Deus, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 3 e 4, está escrito assim: todos eles comeram de um só manjar espiritual. Está falando de Israel, caminhando no deserto, após terem saído do Egito. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e todos eles beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ora, eles comeram, eles beberam, e alguém pode dizer, mas o que eles comeram? O que eles beberam? Cristo. Eles comeram e beberam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. E aí você vai perceber que Paulo vai falar da comunidade de Israel participando da ceia de forma antecipada, porque a ceia significa exatamente isso, nos alimentarmos de Cristo. E eles comeram e beberam, mas o que aconteceu com o povo de Israel, e Paulo vai citar isso nesse capítulo 10, especificamente no verso 5, Paulo diz que eles, nem todos participaram da promessa. E qual o motivo? O texto diz assim: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, eles comeram e beberam de Cristo e ficaram prostrados no deserto. Por que motivo? O verso 7 diz: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se.
Paulo está dizendo o seguinte: eles comeram e beberam da pedra espiritual que os seguia, que era Cristo, não participaram das promessas, porque eles ficaram prostrados no deserto. A grande parte deles não entrou na terra prometida, não usufruíram da promessa de Deus, apesar de terem participado e comido e bebido de Cristo. Por que motivo? E Paulo vai dizer: porque eles participaram de idolatria. Lembra-se o momento em que Moisés sobe o monte e ele recebe as tábuas da lei? Diz a palavra de Deus, enquanto Moisés estava no monte, e o monte fumegava com a glória de Deus, embaixo lá estava o povo de Israel. E eles pediram que Arão fabricasse para eles um Deus, e fabricou então um bezerro de ouro. E foi dito a eles: este aqui é o vosso Deus que vos tirou do Egito. A esse Moisés, nós não sabemos o que aconteceu com eles. Meus irmãos, o que eu quero dizer a vocês é que Paulo vai, nesse capítulo 11, exortar a igreja de Corinto, porque eles não estavam compreendendo o verdadeiro significado da ceia. E Paulo vai lá atrás, lá na caminhada do povo de Israel do Egito, mostrando que eles comeram e beberam de Cristo, mas eles não usufruíram da promessa de Deus. Antes, pelo contrário, recaiu sobre eles o juízo de Deus. É por isso que Paulo, quando trata no capítulo 11, 1 Carta aos Coríntios, capítulo 11, ele vai dizer: quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, isto é, quem come e bebe indignamente receberá de Deus juízo, assim como Israel recebeu juízo, e grande parte deles não entrou na terra prometida. Isto é, ouviram falar da promessa, mas não tomaram posse dela. Na palavra de Deus chega a dizer que naquele dia caíram 23 mil homens. O verso 8 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, diz exatamente isso. 23 mil morreram em um dia só, o povo de Israel caminhando no deserto. A igreja de Corinto estava vivendo exatamente a mesma coisa. E é por isso que o texto sagrado, Paulo vai dizer no verso 11, foi o primeiro verso que lemos: nisto, porém, vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Paulo está dizendo assim: a ceia para vocês tem sido uma dificuldade. Vocês, quando se reúnem para cear, vocês não se reúnem para melhor, vocês se reúnem para pior. Este texto que lemos, irmãos, é um texto glorioso, porque Paulo vai tratar da ceia com o objetivo de explicar a ceia, de tal maneira que as pessoas de Corinto participassem dela e usufruíssem da promessa de Deus. Quando nós olhamos as Escrituras, nós vamos ver que há registros da ceia nos evangelhos chamados sinóticos. Quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Evangelhos chamados sinóticos. E o quarto momento em que é tratado da ceia é exatamente na primeira carta aos Coríntios. Há 4 textos, há 4 momentos em que a ceia é tratada na palavra de Deus. Pois bem, o que eu quero conversar com vocês é que Paulo não estava em Corinto, mas ele tomou ciência das coisas terríveis que estavam acontecendo. E Paulo vai dizer, nestes versículos que acabamos de ver, de ler, qual era o problema daquela igreja. Eles participavam da festa, e aquela festa deveria expressar a comunhão, sendo que eles estavam divididos. Ora, eu falei aqui que participar da ceia exige uma relação vertical de Deus para nós e uma relação horizontal, um para com o outro, para com o seu próximo. E eles estavam em contendas, eles estavam com facções. E Paulo escreve então esta carta dizendo: eu tomei ciência das coisas terríveis que existem no vosso meio. E eles participavam da festa, mas estavam divididos. O versículo 21 diz que alguns se embriagavam ao participar da festa. Outros comiam tanto, praticavam glutonaria, e outros ficavam sem comer. O fato, queridos irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos até dividir o texto da ceia numa primeira parte,
onde Paulo vai mostrar os erros que a igreja estava cometendo, até o verso 22. Do verso 23 ao verso 26, Paulo vai resolver esse problema teológico, mostrando que Cristo está presente de forma real e espiritual na ceia. E aí, do verso 27 ao 32, Paulo traz orientações de como participar, e nos versos 33 e 34, Paulo vai falar sobre a participação da chamada festa do amor, a festa ágape, e eu vou explicar. A festa ágape, ela é uma festa que acontecia no primeiro século da história da igreja, acontecia entre o partir do pão e comê-lo e tomar o vinho. A festa ágape, ou também chamada festa do amor, como se dava a ceia no momento do primeiro século da igreja. Os crentes chegavam para a sua congregação e tomavam o pão, participavam do pão e celebravam que o corpo, aquele pão significava o corpo de Cristo, mas cada crente trazia de suas casas comida. Aqueles que tinham mais condição, eles traziam bastante comida, e às vezes não dividiam com os irmãos mais pobres da igreja. E a palavra de Deus, o Paulo chega a dizer que alguns se embriagavam, isto é, comiam tanto, e Paulo vai dizer, por que vocês não comeram em casa? Vocês estão embriagados? E eles iam participar então do cálice do Senhor, já facciosos, embriagados, praticando a glutonaria, alguns entristecidos, porque os mais ricos trouxeram a comida, não dividiram com os mais pobres, enfim. E Paulo vai tratar exatamente disso. Esse texto sagrado é um texto tão extraordinário, irmãos, e porque nós podemos ver que participar da ceia é um momento sublime para nós. E aqui eu quero despertar cada irmão nesta noite, que pela graça de Deus, eu creio, o Senhor haverá de operar na vida de cada um de nós, para que ao participarmos da ceia, usufruamos dos benefícios gloriosos, da promessa de Deus, da graça bendita que está à nossa disposição. É necessário nós compreendermos que é maravilhoso nós desfrutarmos disso. A natureza da ceia do Senhor, você pode ver a partir do verso 23, Paulo vai resolver esse problema de forma teologicamente, dizendo, Cristo está presente na ceia, e nós nos alimentamos de Cristo. Cristo está presente de forma espiritual. E aqui eu vou abrir um parênteses para dizer-lhes que existe uma forma equivocada que a Igreja Católica Romana, ela crê e pratica isso, ao participar da ceia. Eles entendem aquilo que é chamado de transubstanciação, isto é, quando a pessoa recebe a hóstia, ela deve colar a hóstia no céu da boca, não é isso? Se você já foi. E por que você não pode mastigar a hóstia? Porque a transubstanciação, a doutrina que eles creem, que não tem embasamento, na minha opinião, não há nenhum fundamento para isso. Se você morder a hóstia, você está mordendo o próprio corpo de Cristo. Porque quando o padre ele cita esse texto antes da ceia, aquela hóstia transforma-se no corpo de Cristo, na carne de Cristo, nos nervos de Cristo, na pele de Cristo. Então, se você morder, você está mordendo Cristo. Então, você tem que deixar dissolver na boca. Não há nenhum fundamento para isso. Cristo realmente é a nossa ceia. Cristo está presente na ceia, sim, mas de forma espiritual. Cristo nos alimenta com a sua própria presença, sim. Cristo é o centro da ceia. E nós devemos responder à presença de Cristo, porque, conforme falei, participar da ceia é uma relação vertical. Não é a ceia que nós oferecemos para Deus, é Deus que nos oferece a ceia. E nós, por sua vez, retribuímos isso com temor, com contrição, com fé no coração, com respeito, com devoção a Deus. É dessa maneira que nós participamos da ceia. A ceia tem essa dimensão vertical entre nós e Deus.
A ceia não é algo que nós oferecemos para Deus, é Deus que oferece para nós. O objetivo é nos fazer sentir conectados com Deus. Conforme falei, cada sacramento é um sinal visível da aliança de Deus conosco. Então, ao participarmos da ceia, deste sacramento, este é um sinal visível que Deus está aliançado com você, que Deus tem um compromisso com você, que a cruz do Calvário é uma realidade em que Cristo fez conosco uma aliança. E por esta aliança nós temos uma certeza: nós aguardamos a promessa de Deus que terá cumprimento na vida da igreja. Então, participar da ceia com entendimento é fundamental, irmãos, para você não comer e beber juízo para você. A ceia também, ela deve ser vista, conforme falei, numa dimensão horizontal, onde não pode haver divisão na igreja. Na ceia, nós desfrutamos da comunhão dos santos. A ceia é um momento onde nós promovemos essa preciosa comunhão, nos deleitamos uns com os outros. E Paulo percebe aí, ele vai dizer algo que é importantíssimo, ele diz: o que eu recebi do Senhor também vos ensinei. Sabe onde está a autoridade de um pregador? Quando ele transmite apenas aquilo que ele recebeu de Deus. Paulo vai dizer: o que eu recebi do Senhor também vos ensinei. Isto é, Paulo está sendo enfático para dizer: eu não ensino à igreja nada que eu não tenha recebido de Deus. Nenhum pregador pode ir além das Escrituras, ou não deveria ir além das Escrituras. Nenhum pregador tem o direito de se utilizar de recursos de oratória para sensibilizar o crente, para mexer com o emocional das pessoas. Se nós assim o fizermos, significa que para nós a palavra de Deus não é suficiente. Se eu preciso de utilizar qualquer outro recurso, senão que não unicamente a palavra de Deus, para que Deus opere através da sua palavra, significa que a palavra não é suficiente. Eu tenho que engrossar o caldo, sabe? Mudar a voz, quem sabe, né? Fazer alguma coisa, correr no púlpito. Vai correr no calçadão, filho. Há dias atrás me mandaram um pastor pregando. Eu falei: rapaz, eu vou falar uma coisa. O camarada corria de um lado para o outro. Eu fiquei cansado só de ver. Nós estamos aqui na beira do calçadão. Corre lá, meu filho. Não precisa correr aqui, não. O que eu quero dizer para vocês é muito sério, gente. É que, infelizmente, há pregadores que se utilizam de recursos outros para sensibilizar o seu coração, para manipular você. E o que eu estou dizendo para você: ninguém tem essa autoridade, a não ser a Bíblia Sagrada. Nós não precisamos de nada, nenhum outro recurso, a não ser a exposição fiel das Escrituras. Apenas isso. Nós não precisamos mudar de voz, não precisamos dizer que Deus está falando, ou dar uma metralhada aqui de língua estranha. Não tem nada disso. O fato é, queridos irmãos, que nós precisamos compreender que a autoridade de um ministro da palavra está na sua fidelidade na exposição das Escrituras. O que eu recebi do Senhor também vos ensinei. Nada além e nada aquém. O que eu quero dizer a vocês, que é importante, é que Cristo está presente, no sentido real, no sentido espiritual. Ele está aqui entre nós. E ao participar da ceia, nos alimentamos dele. Ao participar da ceia, nos alimentamos do pão vivo que desceu dos céus. Que coisa bendita, irmãos. Jesus disse assim: este pão é o meu corpo que é partido por vocês. Então, é Deus oferecendo a você participar deste elemento glorioso. O pão que está ali simbolizado, simbolizando o corpo de Cristo. O cálice que simboliza o sangue derramado de Cristo. O corpo dele foi oferecido em nosso lugar, irmãos. E participarmos da ceia significa celebrarmos a aliança que Deus tem conosco. Participar da ceia é nós erguermos um brado de aleluia e de glória, dizendo: bendito seja o Deus que remiu a minha alma, que me resgatou das trevas, que tirou os meus pés do charco de lama e podridão e firmou os meus pés sobre a rocha. O verso 25 diz exatamente da festa ágape que celebravam. E ainda
caminhando agora para o final, o apóstolo Paulo diz assim: todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês vão fazer em memória de mim. Isto é, você vai voltar a sua memória para a cruz, em memória de mim. Todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês vão trazer à memória o anúncio da morte de Cristo. É o momento de nós participarmos agora. E eu quero dizer a você que não há nada mais glorioso do que nos assentarmos à mesa e nos banquetearmos com Deus. O verso 27 diz que os que participam de maneira indigna não apenas não serão abençoados, mas sofrerão um juízo. Olha o que diz a palavra de Deus. Quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Come e bebe juízo. É como se você saísse da condição de participante da promessa de Deus e estivesse do lado lá daqueles que receberam juízo ao crucificarem Jesus Cristo. Você imagina que coisa séria é você participar da ceia de forma indigna? É culpado, é réu, diz a Bíblia, é réu, será considerado réu de juízo, como os soldados romanos que crucificaram Jesus, como o sinédrio judaico que conspirou contra ele, como aqueles que zombaram dele aos pés da cruz. Serão réu de juízo aqueles que comerem e beberem indignamente. Portanto, a Bíblia diz: faça um autoexame. Ninguém vai examinar você, você vai se examinar. Ao participar da ceia, nós devemos considerar que precisamos examinar a nós mesmos. Estar na igreja não resolve o seu problema. Prestar culto, vir no culto, não resolve o seu problema. Pelo contrário, se você estiver agindo indignamente, você vai ser considerado culpado, réu, juízo. Eu gostaria muito que você começasse a promover um autoexame agora. Veja o que está no seu coração. Nós iremos publicamente demonstrar, ao participarmos da ceia, da nossa união com Cristo. Quando eu participo da ceia, eu estou publicamente dizendo: eu estou em comunhão com Cristo e em comunhão com os meus irmãos, vertical e horizontal. Portanto, nós precisamos ter uma disposição mental para participarmos da ceia com o coração aberto. Participe da ceia, sim. Examine-se a si mesmo. Quem não discerne o corpo, não percebe a presença de Cristo no pão e no cálice. Eles não haviam entendido, a igreja de Corinto não havia entendido o sentido comunitário do que é participar do corpo de Cristo. Quando participamos da ceia, nos alimentamos de Cristo, é verdade. Mas quando participamos da ceia, nós somos costurados ou entretecidos no corpo de Cristo. Eu quero encerrar aqui dizendo a vocês algo importante. Cada um examine-se a si mesmo. Esse momento é um momento sublime e glorioso. Eu quero trazer à vossa memória que esse é o banquete da graça de Deus. Eu quero trazer à vossa memória o que falei a princípio, que este é um sinal visível da aliança que Deus tem com você. Este é um sinal visível de que Cristo morreu na cruz para salvar você. Este é um sinal visível de que a igreja está aliançada com Ele. Então participe de forma digna. E como é assim, pastor? Como é que se dá isso? A ceia, ela envolve, queridos, passado, presente e futuro. A Bíblia diz que quando nós ceamos, Jesus disse: você deve cear em memória de mim, passado. Você deve comer o pão e tomar o cálice, presente. E a Bíblia diz que quando comemos o pão e bebemos o cálice, nós anunciamos a vinda do Senhor, futuro. Portanto, participar da ceia é um momento sublime, glorioso, onde a presença de Deus deve ser sentida por cada um de nós.
E nós devemos retribuir a presença dele e a participação da ceia com reverência, com temor, com tremor, com disciplina, com ordem, com desejo de amá-lo mais, com desejo de servi-lo melhor. Cristo está sendo oferecido agora, irmãos. Cristo está sendo ofertado de forma palatável. Ele será ofertado a todos nós. Ele está presente. O que muda é a forma como nós o recebemos. Nós receberemos Cristo de forma palatável. Agora, o que muda é como cada um recebe. Todos podem participar, mas o que muda pode ser diferente. A forma como você recebe e a forma como o outro ao seu lado recebe. Quem profana a refeição do pacto, ofende o Senhor do pacto. Quem come e bebe sem discernir, traz juízo para si. Cristo será servido. Ele disse: este pão é o meu corpo, este cálice é o meu sangue. E antes de nós cearmos, eu quero convidar a todos agora, e eu creio que o Espírito Santo haverá de operar contrição no coração de todos aqueles que estão aqui, daqueles que nos ouvem também, para você examinar-se a si mesmo, e você pedir perdão para poder cear com o Senhor. Averigue o seu coração se existe verdadeira fé e verdadeiro arrependimento pelos seus pecados. Ele quer que você entenda que Cristo está presente. A Bíblia não diz que devemos fugir da ceia. A Bíblia diz assim: examine-se a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ele não está mandando você fugir. Ele está mandando você participar. Mas Ele manda você participar de que maneira? Examinando-se. Existe fé no meu coração? Existe relacionamento de Deus entre eu e Deus? Existe desejo de servir a Deus com interesse de coração? Existe um verdadeiro arrependimento dentro de cada um de nós? Então você pode participar da ceia ao examinar e ao contemplar isso dentro de você. E eu quero dizer, Ele quer que você entenda exatamente isso. Cristo está presente, não de forma espacial, no espaço aqui, não. Ele está presente quando eu me relaciono com Ele. É assim que Ele se faz presente. E Ele quer que você discirna isso e participe agora. Você pode ficar em pé, por favor? A ceia do Senhor é a proclamação de 4 verdades. Eu falei em outra oportunidade e repito agora. A ceia é a proclamação de 4 verdades. Na ceia nós devemos olhar para trás. E ao olharmos para trás nós vemos a cruz. A Bíblia diz que quando nós ceamos, nós anunciamos a morte do Senhor. Olhamos para trás. Na ceia também nós devemos olhar para frente. Porque ao tomarmos o pão e bebermos o cálice, nós proclamamos que Ele virá nos buscar. Mas na ceia também nós olhamos para dentro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E na ceia nós devemos olhar em volta. Como está o meu irmão? Nós estamos em comunhão uns com os outros. Portanto, participar da ceia é olhar para a cruz, olhar para o dia glorioso em que Ele virá buscar a igreja, olhar para dentro de si, examinando-se, e olhar em volta. Como é bom conviver com os meus irmãos. Eu disse que alguns desprezam a ceia, não porque deixam de participar dela, desprezam a ceia, porque às vezes vem no culto só no dia de ceia, mas não tem relacionamento com o corpo de Cristo, não tem relacionamento com a igreja de Cristo, não sabe como estão os irmãos, não tem a mínima noção. Cear é olhar para trás, para a cruz, é olhar para frente, quando Jesus virá, é olhar para dentro de si, examinando-se, e olhar em volta, como eu estou com os meus irmãos. Eu sou igreja. Que Deus te abençoe e que você participe desta ceia de uma forma diferente. Eu quero convidar a todos aqui a participarem desta ceia
com o coração contrito, Cristo está presente. A ceia é a forma visível da aliança que temos com Ele. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir o seu pedido. Me perdoa, Senhor. Me perdoa.